Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, avançando nesse despertar da nossa espiritualidade. Então vamos convidá-los a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar a verdade que nos liberta. Sê conosco hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar uma coisa importantíssima. Nós vamos falar sobre a importância do estudo, principalmente o estudo em grupo, a importância de fazer parte de uma escola, não é? Onde possamos estudar um pouco mais sobre ciência, sobre filosofia, sobre religião, de um modo geral, não é? Então, nós vamos estar falando sobre a escola de estudos, né, espíritas, de um modo geral. Mas nós queremos abranger o conteúdo não só dentro de uma visão espírita, mas de uma visão universal, né, mais ecumênica. Então, observa só. Foi perguntado para o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, qual era a maior causa de sofrimento do ser humano na face da Terra. E Emmanuel nos responde que a maior causa de sofrimento do ser humano na face da Terra não são as guerras, não são as doenças, não é a fome, não é a miséria, não é o egoísmo, não é nada disso. Então, qual que é a maior causa de sofrimento do ser humano na Terra? E Emmanuel responde, a ignorância. E aí a gente começa a perceber que a fala de Emmanuel tem tudo a ver com o que Jesus disse. Quando ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Da dor, do sofrimento, porque a maior causa do nosso sofrimento é ignorar essa verdade, em todos os aspectos, seja científico, filosófico, religioso, né? Então nós precisamos buscar desenvolver a nossa inteligência, não só a intelectual, como a inteligência emocional, que é a mais importante, né? E outros níveis de inteligência que nós temos, a inteligência artística, a inteligência corporal e tantos outros níveis de inteligências que nós possuímos. Então, eu estou hoje especificamente dentro desse programa convidando você para que você possa sair da sua casa e ir de encontro a uma escola, né, que possa trazer para você um conhecimento mais sólido, um conhecimento que possa abrir a nossa mente, não é? Mente nossa que foi durante séculos bombardeada, né, por crenças limitantes, colocando conceitos em nossas cabeças totalmente equivocados, arcaicos, conservadores e retrógrados. Essa que é a grande verdade. Então nós precisamos desconstruir essa construção de conceitos e preconceitos equivocados ao longo das nossas existências. E isso não é fácil. Nós não vamos conseguir isso dentro de casa, sentadinho assistindo televisão ou assistindo um YouTube na internet, não. Nós temos que ir de encontro, porque é diferente. Há uma troca de energia, há a oportunidade de você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, né? E você está realmente num grupo, fazendo parte de um grupo, né, para que isso possa realmente fluir e avançar. Então, nós fundamos aqui em Cuiabá já várias escolas, né, dentro desse campo filosófico que realmente tem ajudado muito, né, a nossa população. Muitos foram os que fizeram o curso online no período da pandemia, mas agora nós sentimos que nós precisamos retornar fisicamente ao centro de estudo, porque a distância ela favorece o comodismo, favorece uma série de conforto para nós, mas nós precisamos ter mais dedicação, né? Estar presentes ali de corpo e alma dentro dessas escolas que vão mudar o rumo da nossa história, o rumo da nossa vida. Então, nós
Vamos recomeçar a nossa escola agora, essa semana, né? Sábado nós estamos recomeçando a nossa escola. Aliás, hoje nós estamos recomeçando, né? Porque é neste sábado, hoje nós estamos recomeçando a nossa escola. Ela funciona das 17h30 às 20h30 horas. Um horário neutro. Até às 17h30 a dona de casa já fez tudo que tinha que fazer, teoricamente, né? E se ela vai a alguma festa, alguma coisa, ela não vai antes das 8h30, das 20h30. Então é um horário totalmente morto e que dá para você aproveitar muito bem esse horário indo e fazendo parte da nossa escola. Então eu estou hoje especialmente fazendo um apelo para você que nos ouve há tanto tempo, que mora em Cuiabá e que tem condição de fazer esse curso conosco, que você venha participar. Temos também várias escolas desse mesmo nível abertas em vários municípios de Mato Grosso, tá? Nós vamos estar passando aqui a relação para vocês no final, tá certo? De todas as cidades que nós temos com os telefones para que vocês possam ligar e fazer parte dessa escola, tá certo? E estudar na sua cidade onde você está. Porque eu sei, né, que esse programa nosso atinge 105 municípios de Mato Grosso. Então, né, para você ter uma ideia, eu tive em Alto Garças e tem muita gente que assiste o nosso programa, Alto Araguaia, que já é Goiás, e eles assistem, porque pega também, né, a TV Cidade Verde. Então, são muitos as cidades que estão assistindo o nosso programa. Cáceres, nós temos também o nosso programa no SBT, às 8 horas da manhã, tá certo? Então, está no canal da SBT, lá em Cáceres, o nosso programa. Então, nós queremos, e temos também a escola de estudos em Cáceres, né? Onde você pode participar, independente da sua religião. Você não é obrigado a se tornar espírita ou ser. É importante que você estude, independente da visão que você tenha, da religião que você frequente. Tá certo? Então, hoje eu estou fazendo esse convite muito direcionado a você que nos acompanha, né, no dia a dia, nos nossos programas, para que você venha fazer parte dessa escola que com certeza vai mudar a maneira com que você vai olhar o mundo, porque nós vamos estar juntos. E a troca de energia que existe dentro de uma sala de aula é algo que não dá para descrever, né? Quando nós estamos reunidos, nós estamos trocando energia, homogeneizando, e a gente sai totalmente vitalizado, totalmente renovado. Aqui em Cuiabá, nós temos mais de 20 escolas em mais de 20 bairros diferentes. Nós vamos citar aqui para vocês depois a relação, tá certo? Você pode ligar para o nosso telefone, dizer onde que você mora e nós vamos dizer para você qual é a escola mais próxima para você frequentar, né? Nós temos na região do Cochipó, na região do Pedra 90, nós temos na Várzea Grande, Capela do Pissarrão, nós temos na região, né, da saída da Chapada, que é no Jardim Florianópolis, também no Jardim Vitória, temos, enfim, em diversos lugares aqui em Cuiabá, no Renascer e outros bairros que dá para você fazer parte dessa escola. Você ligando, nós vamos dizer onde que você pode estar começando, mas o importante é que você comece, tá certo? A fazer parte, a estudar sistematicamente. O que você vai estudar, por exemplo, né, nas nossas escolas filosóficas, vamos assim chamar? Você vai estudar assuntos como: será que existe vida após a morte? Algum morto já voltou para dizer que existe vida após a morte? Né? Então, qual é o melhor tipo de morte? Será que, como chega o espírito do outro lado? Será que existe cidades no plano espiritual, igual a gente viu no filme Nosso Lar 1, e agora está saindo no cinema já o Nosso Lar 2, né? Olha que interessante. Então aí uma propaganda aí do filme maravilhoso para vocês assistirem, que é o Nosso Lar 2, está sendo lançado agora esse mês aí nos cinemas. Então, será que aquilo é uma realidade ou aquilo é mentira? Até que ponto que a gente pode confiar em tudo isso, né?
Isso você vai aprender no curso, porque aí a gente vai estudar isso juntos e vamos ver que realmente o que acontece do outro lado da vida, né? Nós vamos ver assuntos como a questão da mediunidade. O que é mediunidade? Você já viu algum vulto, algum espírito? Já ouviu alguma voz? Você já teve contato com alguma pessoa que morreu? Você sentiu a presença dela, né? Questões como, por exemplo, às vezes você está sentado num lugar, fazendo alguma coisa, de repente você tem uma sensação que tem alguém te olhando. Será que isso é real ou é só imaginário, né? Então, nós vamos trabalhar esse assunto mediunidade, o que é, para que serve a mediunidade, quem tem, quem não tem mediunidade, né? Nós vamos estudar todos esses temas. Então, você que está em casa, às vezes você sonha com determinadas coisas, né? Então, será que os sonhos, né, eles influenciam a nossa vida? Até que ponto que a gente pode considerar o que significa sonhar, né, com determinadas coisas? Qual a simbologia dos sonhos, né? Para onde que nós vamos quando nós dormimos? O sonho, ele é real ou ele é imaginário? Então, tudo isso você vai aprender no curso, tá certo? Que você vai fazer conosco, que são coisas do dia a dia. Questões, por exemplo, por que eu tenho 2 filhos e eu gosto mais de um do que do outro? Às vezes você mesmo mente para você mesmo e fala, não, eu gosto igual, mas não é. Por que leva você a gostar mais daquele filho do que do outro, né? Se todos são seus filhos. Por que as dificuldades no relacionamento, né, conjugal? Se você que escolheu a pessoa com quem você ia casar, com quem você ia viver, o porquê desses atritos, né? Em relação a pai, mãe, por que você tem essa mãe e não outra mãe, né? Por que você tem tanto conflito com a sua mãe no relacionamento? Por que vocês brigam tanto, se amam, né? Então, isso tudo você vai aprender no curso, né? Você vai aprender coisas que no dia a dia você não estuda. Por exemplo, sobre Jesus. Afinal de contas, quem foi Jesus, né? Qual é a visão da ciência a respeito de Jesus? Ele realmente existiu ou não? Os seus ensinamentos, né? O que ele nos deixou realmente? Por que surgiram tantas religiões após a vinda do Cristo? Por que o Cristo, vamos assim dizer, o seu corpo desapareceu? Aonde Jesus estava dos 12 aos 33 anos? São inúmeras curiosidades para a gente estar falando. O corpo de Jesus era igual ao nosso ou era diferente? Por que ele conseguia andar sobre as águas, atravessar a parede? E por que ele conseguia curar os cegos de nascença, os coxos paralíticos, conseguia curar lepra na época, que é a hanseníase, que não tinha nenhuma cura, né? Multiplicar pães. Jesus pega 3 pães e 2 peixes, dá de comer 7.000 pessoas e ainda sobra 7 cestos de pães e de peixe. E isso Jesus não fez só uma vez, foi múltiplas vezes. Como ele fez isso? O que é isso, né? Será que isso é possível, né? Ou isso é mentira? Afinal de contas, ele transformou ou não a água em vinho naquela festa que ele foi? Então, tudo isso nós vamos estudar de forma profunda, com embasamentos em diversas informações, tanto científica, tanto filosófica, quanto informações, vamos assim dizer, de análise feita por pessoas inteligentes e que são teólogos e que estudam tudo isso. Então, esse e mais tantos outros assuntos nós vamos estudar. Por exemplo, a questão Deus. Será que Deus existe ou isso foi uma criação mitológica e que foi passando, né, de um para o outro e, na verdade, isso não existe? Então, isso nós também vamos estudar. A gente acaba estudando um pouco de teologia e entrando dentro dessa questão, né? Qual é a diferença nossa para os santos? O que os santos têm de diferente? O que eles fizeram para ser diferente de nós, né? Por que existem pessoas
né, que ainda matam, roubam, né, no nosso mundo? Será até quando isso vai persistir, né? Existe vida em outros planetas? Será que, né, o nosso planeta está mudando realmente ou não, né? E tudo isso nós vamos discutir. E a gente aborda assuntos atuais, como, por exemplo, dentro do nosso curso, o papel da inteligência artificial, que hoje está uma polêmica enorme na Europa, né? Uns a favor, outros contra, né? E aí a gente aborda assunto dentro desse campo, porque quando Kardec codifica a doutrina espírita, ele coloca que a doutrina seria, na verdade, uma escola, né, de estudos, tanto da filosofia, quanto da religião, quanto da ciência. Então, tudo que é ciência está incluso dentro da doutrina, né? Qual é a visão que a gente tem da física quântica? Tá certo? Eles estão exagerando ou isso realmente é verdade, né? Aí a gente vai estudar, por exemplo, e ver que o Livro dos Espíritos já falava de física quântica em 1857, quando nem existia essa terminologia. Então nós vamos ver, assim, estudando, vendo como que a espiritualidade ela está bem na frente dos homens de um modo geral e traz informações para nós que a gente não consegue obter no dia a dia com facilidade, né? Nós vamos ver assuntos relacionados, por exemplo, à questão da maternidade, né? Como que funciona o processo do nascimento, quando começa de fato a vida, né? É no momento do nascimento, é no momento da concepção, né? Então a gente vai estudar isso dentro de uma visão científica, analisando a embriologia, analisando a fetologia, analisando a medicina e analisando as informações que nós temos da espiritualidade. Então, são inúmeras as visões. E aí eu queria reforçar a necessidade da sua presença conosco. Faz um esforço, né? Olha, nós moramos perto do CPA. A nossa escola, uma das nossas maiores escolas é aqui no 1º de março, pertinho do CPA. Então vocês podem, atenção CPAenses, estou convidando vocês para vir fazer o curso comigo, não é tão longe, daí do CPA lá você consegue ir em 5 minutos de carro, né? Sai de casa, porque se a gente não tiver essa coragem de sair de casa, nós vamos realmente estacionar evolutivamente. Então nós precisamos sair. Jesus disse, buscai e achareis, né? Ele não disse, fica sentado que vai aparecer para você tudo de bom. Não, gente, é buscar, é sair, né? Ide, né? De encontro à verdade. Então nós queremos reforçar aí para que vocês venham participar conosco aqui. O curso é totalmente gratuito e realmente vale a pena você participar. Eu estava brincando que eu já estou quase oferecendo R$1.000 para o cara fazer o curso comigo. E aí, se ele não gostar e tiver coragem de olhar na minha cara e falar que o curso foi uma droga, eu pago ele no final do curso. Mas se não, ele não vai ganhar nada. Eu vou dizer, Deus lhe pague, entendeu? Então, eu já estou quase apelando. Mas saia da sua casa, eu estou fazendo esse apelo, e venha ficar mais perto de nós, estudar conosco. Olá, eu sou a Gisele Amorim, sou produtora do programa Encontro com a Espiritualidade e trago para vocês aqui a participação dos nossos telespectadores. Tem a Juliana do bairro Industriário que ela diz o seguinte: Dr. Márcio, qual que é a diferença de estudar em casa com os livros de estudar no centro espírita? Olha, a diferença é grande, né? Porque quando nós estudamos sozinho, a análise nossa ela é individual. E muitas vezes a gente tem uma visão restrita sobre determinados assuntos. Quando você ouve outras opiniões, a nossa visão se amplia. Então, nós conseguimos ter uma amplitude no conhecimento, né? E aprofundar, porque às vezes o colega do lado, né, tem o instrutor que está dando tem uma visão, né, completamente diferente que a gente não consegue ter. Então essa é a principal vantagem, sem
contar a troca de energia, né? Aquele fato de motivar, porque dificilmente você em casa vai ter também aquela disciplina de sentar todos os dias naquele horário para estudar realmente, sem nada tirar o seu foco, né? Então ali existe um foco. Você não tem outra saída. Não tem celular, não tem televisão, não tem família para estar interferindo, não tem visita, não tem nada. É você ali. Então é outra coisa, né? Temos a participação do senhor Joaquim, do bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, e ele diz o seguinte: Dr. Márcio, o senhor acha que através do estudo da doutrina espírita, ele nos ajuda, o estudo nos ajuda a compreender melhor nossas dificuldades, nossos problemas e até mesmo superá-los? Olha, não só a doutrina espírita, eu acho que todo estudo ele é libertador, né? Quando você faz um curso na faculdade, seja ele na área que for, ele vai sempre ampliar a nossa visão e fazer com que as coisas facilitem para nós, tá certo? Então eu acho que todo estudo ele acrescenta muito e facilita muito o nosso olhar do dia a dia, né? E nos traz, vamos dizer assim, uma maior habilidade e capacidade de realizar, né? Porque quanto mais ampla a visão, mais condição a gente tem de auxiliar não só a nós mesmos, como os outros, principalmente os outros, né? E a nossa última participação, que é da Joanita, do bairro 1º de Março, e ela pergunta: quem se sente triste, ansioso, desanimado, a escola de estudos espíritas pode ajudar? E muito, porque ansiedade, tristeza, depressão está relacionado com esse vazio existencial, onde o indivíduo sente que falta algo na sua vida. E esse algo que ele não sabe o que é, eu vou dizer para você, é Deus. Então, todas as vezes que nós estudamos e buscamos Deus, esse vazio é preenchido de uma forma espetacular, né? Então, é fundamental que a gente esteja estudando, né? Não importa se numa igreja evangélica, católica, espírita, o importante é nós estarmos frequentando, estudando, né? Agora, obviamente, separando o joio do trigo, né? Porque existem informações que você não concorda e você não é obrigado a concordar. O filtro é a sua mente, é a sua visão, né? Então isso é importante. Gente, nós recomendamos aí diversos livros, um deles, né, que nós achamos importantíssimo é Noções Básicas da Doutrina Espírita. É um livro que é um compêndio, né, onde tem vários temas interessantes. Nós temos também os livros de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, que é um livro extremamente filosófico, com 1019 perguntas fantásticas, né? Temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma visão do Evangelho do Cristo interpretada pelos Espíritos, só isso. Mas é o mesmo Evangelho estudado na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, né? Com uma interpretação, né, dos Espíritos. E nós temos também livros psicografados pelo Chico, que são extraordinários. Eu estou hoje lendo um livro pela terceira vez e eu estou aprendendo como nunca, o livro Renúncia, né, pelo Espírito de Emmanuel. É espetacular. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos nossos avisos é em relação ao Clube do Livro, né? Esse é o livro do mês, né? Nas Voragens do Pecado, de Ivone Pereira, um livro extraordinário, que eu li há tantos anos, me deu até vontade de reler, né? Porque está sendo oferecido no Clube do Livro. Por apenas R$30 você adquire esse livro extraordinário que tem um valor muito superior a isso. Essa é a vantagem de fazer parte do Clube do Livro. Você recebe livros muito mais caros por apenas R$30, tá certo? Então, quem não é sócio ainda, pode entrar em contato conosco e se tornar um sócio do Clube do Livro, tá certo? Um
um dos avisos é esse. O outro aviso é em relação ao Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, que atende pessoas com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, crises conjugais e uma série de outras doenças psicossomáticas, né? Lógico, atendemos pacientes com esquizofrenia ou doença mental grave, tá certo? Mas depressão com ideia de suicídio, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e outras doenças de ordem emocional nós atendemos totalmente gratuito. Então vocês podem entrar em contato conosco. Se você conhece alguém que está pensando em suicídio, alguém que está vendo um momento muito grave em sua vida, ligue para nós, passe o telefone, ofereça essa oportunidade, ajude a gente a salvar essa vida. O outro aviso é em relação ao nosso bazar. Nós temos um bazar, chama Bazar Mãe Menininha, e nós estamos recebendo doações de roupas, calçados e tudo que você tem em casa que você sente que é supérfluo, um quadro, uma bijuteria, né, uma televisão que você não usa mais, um celular que você já não utiliza, que você já descartou e assim por diante. Então, nós estamos pedindo a sua colaboração para que nós possamos oferecer isso à comunidade a preços bem simbólicos e já ajudamos a população e ajudamos a nossa obra a se manter. Oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, temos a grata satisfação de estar aqui conosco com o Luiz, que é um amigo, um trabalhador, de alto valor, que está conosco há tantos anos, né? E que chegou na nossa casa através da Escola de Estudos Espírita. Então ele vai dar o seu depoimento, vai falar para nós o que aconteceu com ele, né? E o que representa para ele hoje essa mudança de vida. Luiz, seja bem-vindo à nossa... Obrigado, Tomás. Estamos aí mais uma vez, né? Colaborando, contribuindo para auxiliar, né, os nossos ouvintes aqui e, ao mesmo tempo, convidá-los para participar conosco da Escola de Estudos Espírita.
E o senhor disse uma coisa muito interessante, né? Me fez relembrar como que eu vim parar na Escola de Estudos Espíritas, né? Eu lembro uma conversa que eu tive com o Márcio, e quando eu estava saindo, ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: por que você não vem estudar com a gente? Eu nunca esqueço dessa cena. E a partir daquele momento, isso foi no meio de semana, no final de semana começava a Escola de Estudos Espírita. E lá estou eu até hoje, né? Nesse período tanto. Então eu acho, Márcio, que é o mesmo convite que para esses ouvintes que estão nos assistindo agora, né? Atenda esse convite que nós estamos fazendo, né? Vem estudar conosco, vem participar da Escola de Estudos Espírita, a Escola da Alma. Luiz, tem quantos anos você está com a gente? Você lembra? Você lembra mais ou menos assim? Quanto tempo tem? Márcio, eu comecei em 2013, então 10 anos, né? 10 anos já. Passa rápido. Meu Deus do céu, parece que 2013. Então, que maravilha, 2013, primeira Concafra, 2014, e a partir daí... Você achou que depois que você adentrou a escola, a sua evolução, você achou que acelerou? Você achou que você evoluiu mais do que quando você, né, não estava participando? Esses 10 anos, você sente que cresceu nesses 10 anos? Como foi sua vida assim? Márcio, a transformação que acontece em nós, quando nós começamos a estudar, ela é gigantesca, sabe, assim, e você percebe de como você era e como você é hoje. Muitas coisas você começa a avaliar, a entender. E o senhor citou uma coisa muito interessante, fala assim: nossa, eu sinto um vazio, né? E às vezes esse vazio a gente não sabe o que é. E quando nós começamos a estudar, eu acho que foi isso que aconteceu comigo, sabe? Você começa a entender todo esse processo, você começa a se preencher, você começa a entender, fora dentro disso, as transformações que acontecem conosco. A nossa mudança interior não é fácil, é muito difícil, mas que nos dá assim uma alavanca muito grande para que a gente possa assim mudar, né, o nosso íntimo, o nosso interior, e para melhor, com certeza. É porque o nosso curso, gente, ele tem uma parte, né, e uma parte é voltada para a reforma íntima, né? Então você faz a sua reforma íntima, você tem toda uma metodologia com agenda, anotação, avaliação diária, mensal, semanal, né? Exatamente. Então é feito isso e aí a gente acaba se enxergando, acaba fazendo como Sócrates fala, né? Conheça-te a ti mesmo. Você começa a se conhecer melhor através dessa autoanálise, dessa convivência, né? Exatamente. Então, nesse período em que o Luiz está conosco, ele já atua em diversas linhas de frente, já assumiu, inclusive, a coordenação e o comando do Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, né, Luiz? Então, ele é o coordenador, ele é o responsável por esse trabalho, né? E assim, qual que é a sua experiência, Luiz, dentro do lar? O que você aprendeu no lar com os doentes, na sua visão? Márcio, o lar, ele é, digamos assim, é uma transformação muito grande para nós, né? E nos dá aquela oportunidade de você auxiliar as pessoas. Porque às vezes a gente pensa assim: nossa, minha dor está tão grande. Mas quando chega um irmão até você, né, buscando uma ajuda, procurando um auxílio, que você consegue acolhê-lo dentro do lar, e quando ele sai dali, ele é uma outra pessoa, sabe? Ele agradece. Isso não tem como você expressar o quanto isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague isso, Márcio, sabe? Então, assim, o fato de você acolher essas pessoas, e detalhe, é tudo gratuito. Ninguém paga nada por isso. E é por isso que o trabalho é maravilhoso, né? Exatamente. Porque quando tem interesses outros, né, Luiz, aí a coisa fica difícil, né? Fica difícil, né? E o importante disso tudo é assim, é o carinho, né? É a dedicação, né? É o amor com que todos são acolhidos ali dentro, né? Não só a gente que está lá, mas os plantonistas, né? Que auxiliam também, que acolhem esses pacientes assim, com muito amor, com muito carinho, e a transformação que nos dá, né? Essa transformação, essa mudança que faz com que a gente entenda como isso é importante,
sabe? Porque uma das coisas que a gente vê, né, Luiz, nessa sensação de vazio do ser humano, é ele se sentir pouco útil, né? Então, lá nós temos tantas atividades no final de semana, porque repara que é no final de semana que a gente sente mais tristeza, mais depressão, mais vazio, né? Porque durante a semana tem um trabalho que a gente ocupa, tal, né? Mas quando chega sábado e domingo, aí, principalmente para quem sente solidão, para quem sente, né, esse vazio, né? aí aumenta, é ou não é? E aí, final de semana, você acha que lá falta serviço para nós final de semana? Não falta não. Eu acho que final de semana, Márcio, é assim que mais que preenche, né, todo esse período, principalmente dos pacientes, né, do lar, dos assistidos que vão até lá, que começa, e isso é que é maravilhoso, né? Você ocupar o tempo, né? Porque o tempo para nós ele é muito precioso, né? E a gente vai preencher ele estudando, trabalhando, auxiliando o próximo voluntariamente, dentro do lar de amparo Eurípides Barçanufo, né? Às vezes a pessoa fala, mas o que eu preciso para ajudar, né? Você tanto na escola de estudos espírita, tanto estudando conosco, né? Você está ali também para nos auxiliar como voluntário, né? Auxiliando essas pessoas que chegam aqui com maior dificuldade ainda, né? Exatamente. Em relação a uma coisa que eu estava pensando aqui, Luiz, em relação a essas pessoas que passam por ali, né? Você acaba criando vínculo de amizade, né? Sincera, porque hoje em dia a gente precisa tanto de amigos, né? A gente cria vínculos assim, extraordinários. E os pacientes que ficam internados lá com o Luiz, no lar de Eurípides, eu faço visita para eles uma vez por semana, né, Luiz? Sim. E teve um paciente que eu achei muito interessante, ele disse assim para mim, Dr. Márcio, eu estava com a ideia de me matar, tentando suicídio, porque eu achei que o mundo não prestava, só tinha gente ruim, não tinha alguém que prestava, sabe? As pessoas só queriam sugar a gente, explorar, né? E aqui eu descobri o seguinte, que existem pessoas que amam e que trabalham de graça para as outras pessoas. Então isso me fez perceber que o mundo não é mau, né? E que existem ainda pessoas do bem, né? Eu achei aquilo tão interessante, né? Maravilhoso. E aí isso tudo é motivação para a gente, né? Sim, é motivo. E assim, é que eu estou falando. Às vezes a pessoa vem com uma dor e ela sai dali totalmente transformada, sabe? Às vezes por essa dedicação, esse exemplo, né, essa transformação, isso faz com que a pessoa fale, nossa, eu posso fazer algo mais para que eu saia dessa situação, né? E isso é maravilhoso. O estudo modifica, muda, né? Você sabe que eu estava passando por Rondonópolis e aí eu fui abastecer no posto, na saída para Alto Garças, né? No trevo lá, né? No trevão. Aí uma senhora disse, nossa, que prazer ver o senhor aqui. Aí eu olhei e falei, nossa, não é... Mas eu pensei, de onde que eu conheço? Ela falou, o senhor não me conhece não, ela foi falando logo, né? Mas eu queria dizer para o senhor que eu não perco nenhum dos seus programas e eu, assim, adoro esses programas porque eles mudaram a minha vida. Sabe? Mas que sensação Isso é ótimo, né? maravilhosa, né? Então eu fiquei super feliz imaginando, meu Deus, como a gente acaba indo, né? Aonde a gente nem imagina, né? Agora, se essa pessoa conseguiu essa transformação sem o contato conosco mais próximo, você imagina se as pessoas estão mais próximo, né? Porque isso é importante, né? Então, veja, gente, o Luiz está com a gente tem 10 anos, né? E essa perseverança também é importante, né, Luiz? Porque tem gente que chega e acaba fogo de palha, né? Olha tudo, acha tal, ele não para, né? Então, você precisa perseverar, né? Por isso que é importante, Márcio, o estudo, né? Então, assim, dentro do lar também, a gente puxando essa questão um pouquinho do estudo, para a gente ver o quanto o estudo é importante para nós, e a gente vê isso dentro do lar de amparo Eurípides Barçanufo. Às vezes, uma das situações que nós atendemos lá é pessoas que têm a mediunidade descontrolada, né? Então, assim, começa a ouvir, como o senhor disse bem no começo, começa a ouvir, começa a ver, mas, assim, é um dom que ela tem, mas ela não consegue lidar. Para que ela aprenda a lidar com isso, acredito eu que ela tem que estudar. E lá ela estuda, né? E lá ela estuda, né? Vindo estudar conosco, ela vai aprender a trabalhar com essa mediunidade. Faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento, entendeu? Então, as pessoas que adentram no lar, né, que elas sentem essa necessidade,
elas começam a estudar, muitos pacientes se tornam estudantes nossos, né, da Escola de Estudos Espírita, e ela aprende a lidar com essa situação, certo? E isso é importante, e lembrando que Eurípides Barçanufo foi um grande educador, ele foi professor, né? Então, assim, gente, o principal para nós, para a nossa evolução, é o convite que nós estamos fazendo a você, o estudo. Às vezes fala assim, Luiz, mas eu já sou formado, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, bacana, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por tudo isso, toda essa ansiedade, né? Por que está faltando em mim? Aí nós oferecemos a Escola de Estudos Espírita, que é a escola da alma. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje começa a nossa Escola de Estudos Espírita. Nós estamos aqui, eu e o Dr. Márcio, fazendo o convite, principalmente o Dr. Márcio, convidando vocês para vir estar conosco. Venham estudar e vocês vão sentir essa diferença. Como é bom e como é maravilhoso. É porque, na verdade, gente, nós não estamos querendo convidá-lo para você ir lá porque você vai pagar uma mensalidade, vai pagar o dízimo. Para nós não cobramos dízimo, nós não cobramos nada, não tem nenhum tipo de exploração. Nós estamos querendo oferecer algo a você, tá certo? É diferente, não é? Dificilmente você é convidado para ir em algum lugar onde as pessoas não têm uma segunda intenção contigo. A nossa intenção é que você aprenda, a nossa intenção é que você se liberte, né? Que você se encontre. E como o Luiz lembrou já algumas vezes dentro dessa questão, às vezes o indivíduo tem mestrado, tem doutorado, mas na área técnica em que ele executa a sua profissão, mas a nível espiritual não sabe nada. Infelizmente, é uma grande verdade. Então, a gente percebe que inúmeras pessoas extremamente cultas, elas ignoram o outro lado da vida, elas ignoram que existe uma vida extracorpórea, que existe, né, uma energia que é superior à matéria, que é invisível aos olhos, né? Então ela vive mergulhado no mundo extremamente material, né? E esquece esse mundo espiritual. Então o nosso convite para você é adentrar e explorar esse lado que você, né, não conhece, né? Nós temos aí uma série de transtornos que nós precisamos repensar, como, por exemplo, o autismo, né? Muitos pacientes autistas, pacientes com transtorno de ansiedade, né? Pacientes que estão aí vivendo crises gigantescas no campo financeiro, né? No campo afetivo, e que, quando começa a estudar na escola, ele começa a enxergar horizontes e abertura que ele não tinha visão antes. Exatamente. Faz uma diferença muito grande, né? E aí, lembrando, acho que, assim, por que é importante? Por que eu tenho que estudar presencial? Por que esse grupo? Né? E eu não esqueço, quando eu estava fazendo o segundo semestre, né, no curso nosso lá, e aí a gente sempre troca ideias, conversa com um com o outro, e uma pessoa que estava comigo na sala disse assim, Luiz, eu era muito de reclamar, sabe? Eu falava, eu era o coitadinho. E aí no livro Nosso Lar tem uma passagem onde André Luiz vai conversar que ele queria uma posição, e lá ele senta do lado de uma senhorinha, né? E a senhorinha começa a pedir um auxílio para o filho dela. E ela falou, olha, nós a gente damos um serviço. Ah, mas é muito chato, nós fizemos isso aqui. Não, não serve. Ah, eu quero uma tranquilidade. Ele entendeu que o processo, ele é mais além, sabe? Falou, então para que eu estou me questionando? Certo? Se eu preciso o quê? Fazer algo, o estudo, né? O trabalho. Isso é que vai fazer com que a gente entenda todo esse processo. E isso a gente aprende, né? Por exemplo, eu tive essa lição dentro do curso Nosso Lar, que é o nosso ciclo introdutório, entendeu? Então, assim, essa troca de informação entre os alunos que estão ali nos ajuda muito, sabe? Essa reforma, essa transformação. E aí a gente vê o quanto isso nos ajuda e quanto isso é importante. Só para você ter ideia, nós estamos assim com aproximadamente, talvez hoje, uns 400 alunos na nossa escola, só no Vantuíri de Freitas, fora as outras escolas. Nós fizemos um somatório, nós devemos estar com mais ou menos 1.500 alunos estudando. Então, olha que beleza, não é 3, 4 pessoas que estão estudando, não, são 1.500 pessoas estudando em diversas escolas diferentes. Então, gente, reforçando aqui, né, o convite para vocês, Então, Luiz,
que você falaria assim, né, no sentido de incentivar, de trazer? Quando você foi para o Vantuil, você conseguiu levar a sua família, né? Ou você parece que criou, lá está criando laços novos, né? Então tem isso também, né? Tem isso também, Márcio. Isso é maravilhoso. Parece que você encontrou a Paula lá, não sei como é que é. É verdade. Paula não gostou dessa não, né, Paula? Mas isso é muito interessante, assim, às vezes a gente vai... você começa a estudar e as coisas começam a realinhar, né? Adentrar. Às vezes algo que você procura, às vezes está ali dentro. Às vezes é uma forma de reencontro, né? De você se encontrar. Eu acho que isso é maravilhoso. Então, o importante é que se encontrem, né, estudando na escola de estudos espírita, né, numa casa espírita, que eu acho que aí a tendência é que flua melhor. Né? Existe mais essa vantagem de você fazer um estudo presencial, né? Você pode encontrar uma pessoa que pensa como você, uma pessoa que tem afinidade, uma pessoa que, né, que vai ser um companheiro, uma companheira, né? Então, fora os laços de amizade que a gente cria, né? Exatamente. Então, isso é fundamental, né? Você sabe que o nosso presidente da Federação Espírita aqui durante muitos anos, né, o Lacordaire, ele encontrou a sua esposa Neuza numa Concafras de Rondonópolis. Olha que interessante, né? Então, foi na Concafras que ele conheceu a sua atual esposa, né? E a sua única esposa, pelo que nós sabemos, né? Então, eles vivem até hoje e eles se encontraram na Concafras de Rondonópolis, né? Então, nós temos, assim, inúmeros casos de pessoas que se encontraram e são almas que começam a ser almas afins, porque têm o mesmo ideal, a mesma postura, o mesmo comportamento, né? Então, é um ambiente saudável para que a gente encontre pessoas que gostam das coisas que nós gostamos. Ainda existe mais essa vantagem, além dos vínculos de amizade eternas que nós criamos, né, Luiz? E uma amizade sadia, né, Márcio? Sadia, Os jovens, por exemplo, eles se envolvem com outros jovens lá, que não são jovens que estão voltados, né, para a dependência química, para as festas onde rola muita álcool e violência. Então, são ambientes assim saudáveis, onde o indivíduo encontra, né, jovens para aprenderem a cantar, estudar juntos, né, sem nenhuma discriminação aos jovens que querem usar as suas drogas e viver a sua vida. Aí é a lei de atração, semelhante atraindo semelhante, né? Aqueles que gostam de bebida, aqueles que gostam, eles se atraem, vão trabalhar, vão viver dentro disso, né? Agora, se você tem aquele jovem mais recatado, que não gosta desse tipo de ambiente e tal, é oportunidade, né? Porque nós temos lá o estudo para o jovem, né? Sim. O Instituto do Jovem, onde ele estuda, né? Então tem para todas as idades, né, Márcio? Isso. Todas as idades. Temos a escola para criança, que é no sábado pela manhã, né? Inclusive o tratamento infantil, né, Luiz? Que é uma coisa importante a gente lembrar, que é o tratamento espiritual da criança, para a criança. Tratamento desobsessivo, maravilhoso, né? E o estudo, a gente pensa assim, mas a partir de quando que eu vou começar a estudar? A partir de quando? Desde quando a gente nasce, tem um filho, traga, porque depois do tratamento infantil, Márcio, tem evangelização infantil. Nada mais é do que o estudo. Né? E isso é maravilhoso, sabe? Você trazer e participar também. Não, eu assisti uma aula dada para um bebê de 6 meses e eu fiquei assustado. É incrível, né? Já pensou você dar aula para um bebê de 6 meses? Você fala, mas ele não sabe nada. Eu vi a professora pegando a figura de Jesus e dizendo, esse é Jesus. E a criancinha olhando, sabe? Interessante. Essa é Maria. E o olhinho dele vai até Maria. Essa é Maria, entendeu? Então, fantástico, né? Eu achei muito interessante. Então, Luiz, quero agradecer a sua presença aqui conosco e dizer que é um prazer que você possa continuar aí no trabalho, na escola, firme, né? Se Deus quiser. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade, né? E fica aí reforçando o convite novamente, né? Para que venha estudar conosco na nossa Escola de Estudos Espírita. Tá? Eu tenho certeza que vai ajudar. Eu achei, né? Me encontrei dentro da escola e achei a minha esposa também. É isso aí.
de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os teus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. E buscar todo o tempo que perdi. Estamos chegando em mais um final de programa, onde queremos agradecer a sua audiência, a oportunidade de estarmos juntos e convidá-los para fluidificarmos as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, não só o medicamento, mas o bálsamo que consola, que leva esperança, alegria, paz e saúde em cada coração. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta